O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo aqui presentes, estimados pais aqui presentes e também aqueles que nos acompanham em nossa rede social nesta celebração, 19º domingo do nosso tempo comum. E a pergunta importante na nossa celebração é: qual a imagem de Deus para você? Como você vê Deus? Sua experiência de Deus? Sua vida com Ele? Infelizmente, queridos irmãos, nós temos muitas imagens distorcidas de Deus, especialmente do Pai. E quando nós temos estas imagens distorcidas, automaticamente nós acabamos nos afastando, abandonando a fé, duvidando de Deus. É necessária uma experiência verdadeira que nos leve cada dia, irmãos, a reforçar a nossa comunhão, a nossa caminhada, nosso amor. Nós somos amados por Deus. Deus nos ama. Deus se revela a cada um de nós, desde os primórdios até a plenitude em seu Filho Jesus Cristo. Deus se revela, queridos irmãos, mas continua sob o véu também. Ninguém conhece Deus profundamente. Deus vai se revelando. É claro que a revelação plena nos foi dada em Cristo, mas nós, queridos irmãos, vamos como que abrindo o coração. E assim nós vamos sendo purificados dessas imagens profundamente equivocadas que nós fizemos de Deus, pois Ele se revela de modo pessoal a cada um de nós. Podemos ter nuances, situações parecidas. A minha maior experiência de Deus foi numa missa, foi num retiro, foi na minha crisma.
foi no nascimento do meu filho, foi no meu casamento, foi numa morte, foi numa situação dolorosa. Então, cada um de nós, queridos irmãos, podemos ter realidades parecidas, mas Deus não se repete. Deus nos ama de forma pessoal, intransferível. E assim, quando nós fazemos uma experiência profunda, nós experimentamos o quanto nós somos amados, o quanto é bom sabermos que temos um Deus que é Pai, que nos ama, um Filho que nos acompanha, nos abençoa, nos liberta do mal, um Deus que é Espírito, que é força, que é inspiração, que é poder, que age em nós. E esse Deus, queridos irmãos, ele foi gradualmente sendo revelado. Ele já estava presente quando lá chamou Abraão. Abraão, sai da tua terra. Jesus e o Espírito ao lado do Pai estavam lá. Em Abraão, que sai da sua terra, queridos irmãos, nós vemos o Cristo. O Cristo que deixa a sua divindade para vir até nós. Em Moisés, queridos irmãos, que vai além do deserto e num belo momento ele tem uma experiência com Deus. Deus se revela a Moisés num arbusto, numa sarça, que se queima, mas não se consome. Jesus é esta sarça. Jesus é esse, queridos irmãos, que se consome de amor por nós. E quando Moisés, então, ao ver aquela sarça, se aproxima, Jesus diz: opa, curiosidade não. Adoração, intimidade, tira as sandálias, porque este lugar aqui é santo. E Moisés, então, recebe de Deus um chamado para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. E pergunta: olha, como eu vou falar de vós aos outros? Quem és tu? E lá Deus diz: egoi-mi, eu sou. Eu sou. É esta palavra, queridos irmãos, que Jesus vai dizer: coragem, egoi-mi, sou eu. Este Deus, queridos irmãos, que ao chamar Elias, dizendo para ele que devia ir até o monte Sinai, até a morada de Deus, como nós ouvimos na primeira leitura, depois de Elias experimentar o poder de Deus, vencendo os sacerdotes de Baal, experimenta a perseguição, ele experimenta a possibilidade de morte, experimenta na sua própria realidade esse abandono. E quando começa a ir em direção ao monte, ele diz: Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus pais. E Deus, queridos irmãos, visita Elias. O anjo toca Elias e diz para ele: come, bebe. Lá estava um pão, água. Lá estava Deus. Lá estava a prefiguração do Cristo, queridos irmãos. Aquele que no domingo passado nós ouvimos ele multiplicar pães. Era ele que estava ali, prefigurado, chamando Elias, para que Elias fosse até o monte, chamando cada um de nós: come, bebe, caminha. É longo o caminho, mas é necessário se alimentar. E foi aquele alimento que sustentou Elias, e Elias vai até o monte. E Elias lá, queridos irmãos, diferentemente de em outro momento, Êxodo 19, onde Deus se revela no vento, no terremoto, no fogo, onde a montanha treme, fumega, onde trovões assustam,
Ali o povo faz uma experiência do poder de Deus, quando Moisés busca as tábuas da lei. Mas não é essa experiência que Elias experimenta. Não foi no fogo, não foi no vento, não foi no terremoto. A experiência de Elias, queridos irmãos, foi numa brisa suave, onde Elias então percebeu que o Senhor estava vindo e viu Deus pelas costas e ouviu o chamado de Deus: vai, unge Eliseu, vai, unge fulano de tal, faz isso, faz aquilo, eu estou contigo. É Jesus, queridos irmãos, que estava na prefiguração do maná, quando Moisés alimenta o povo. É Jesus, queridos irmãos, que é proclamado na boca dos profetas, exortado. Mas na plenitude dos tempos, queridos irmãos, Deus então se manifesta plenamente em Cristo Jesus. Ele vem até nós. Por isso, o belo texto que nós acabamos de ouvir da carta aos Romanos, no versículo 5 do capítulo 9, deles é que descende. Quem? Dos israelitas, os patriarcas, o culto, a aliança, toda a manifestação reveladora de Deus, queridos irmãos, agora encontrem quem? Encontrem Cristo. Ele é descendência desta realidade. Ele é, queridos irmãos, humano como nós, veio na nossa humanidade. Deus veio até nós, queridos irmãos. Por isso diz o texto: deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. É Deus, Deus bendito para sempre. Verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Este Deus, queridos irmãos, que ama cada um de nós com um coração de Pai. Este Deus que se revelou gradualmente a cada um de nós e na plenitude com o seu Filho, nos chama a irmos ao seu encontro, a mantermos, queridos irmãos, os nossos olhos fitos nele, porque do contrário, nós nos perderemos, afundaremos, seremos vencidos pelo mal, pelo mundo, seremos infelizmente, queridos irmãos e irmãs, aqueles que alimentaremos em nós a dúvida do amor de Deus por nós. Seremos aqueles que abandonamos a Deus. Uma imagem de Deus que precisa ser profundamente quebrada em cada um de nós, queridos irmãos, é a imagem de um Deus super protetor, como fosse um pai que nos protege de todo mal. E infelizmente muitos de nós conservamos ainda esta imagem, como se Deus não permitisse ou não pudesse permitir qualquer situação de dor para nós, sofrimento, dificuldade. Quando nós temos esta imagem de Deus como um pai superprotetor que não permite que nada aconteça conosco, quando as coisas acontecem, queridos irmãos, a primeira coisa que nós fazemos é abandoná-lo. Por que que o Senhor permitiu isso? Por que que o Senhor deixou? Por que que o Senhor tirou? Por que que o Senhor não interferiu nesta situação? Por que que eu tinha que passar por esta derrota, por essa desilusão, por essa tristeza, por essa enfermidade, por essa dor, por esta morte? Quando nós temos esta falsa imagem de Deus, queridos irmãos, nós nos afastamos. Deus é sim um Pai que nos ama, um Pai que nos protege, mas Ele quer filhos fortes, filhas fortes, filhas que são capazes então de enfrentar as tempestades, são capazes de enfrentar as dificuldades, são capazes de lutarem e perseverarem até o fim. Quando uma árvore, querido irmão, está num lugar de procela e ventania, como ela faz para se sustentar?
ela vai cada vez mais aprofundando as suas raízes, cada vez mais profundas vão se tornando as suas raízes. Para quê? Para que o vento não a arranque. Assim também, queridos irmãos, é o filho, a filha, que faz a experiência de um Deus que o ama, mas que permite que o vento, que a dificuldade, que as situações de dor, desilusão e derrota nos precedam, para ver o quanto nós estamos enraizados nele, para que nós não abandonemos. Aquele que não tem essa experiência deste Deus que o acompanha no silêncio, porque é assim na hora do sofrimento, e em Cristo também aconteceu isso, Deus silencia na hora da dor do filho que está ali a sofrer, sofre com ele. Porque o filho está enraizado no coração de Deus, ele não o abandona. Mas quando não está enraizado, esse abandona, duvida, busca resposta, alegria, prazer fora de Deus e não no Senhor. Queridos irmãos, vocês acham que Jesus pediu que os discípulos entrassem numa barca para que eles passassem por uma tempestade, tivessem um trauma e abandonassem a Deus? Ou Jesus permitiu que os discípulos pudessem então vivenciar esta realidade para que eles verdadeiramente pudessem olhar para Ele, manter a vida com Ele, enraizar-se cada vez mais no coração dEle, e nada então poderia mais os aterrorizar, tirá-los do caminho de Deus, afastá-los do Senhor. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu achei que Deus tivesse errado. Meu pai está aqui, ele já não tem uma audição muito boa, então provavelmente ele não vai ouvir muito daquilo que eu estou falando. Mas durante boa parte da minha infância, da minha juventude, eu achei que Deus tivesse errado. Essa imagem equivocada de Deus que eu tinha. Que Deus tivesse errado com o pai que Ele me deu. Meu pai é uma pessoa de pouquíssima instrução das coisas, das letras, dos estudos. Meu pai nunca sentou comigo para corrigir os meus deveres de casa. Meu pai, eu não tenho lembranças da minha infância e na minha juventude dele dizer para mim: filho, eu te amo. De me ter pego no colo, me afagado e beijado insistentemente. Eu não tenho nenhuma imagem, queridos irmãos, durante boa parte da minha infância e da minha juventude, do meu pai jogando bola comigo, do meu pai dizendo para mim: filho, olha, confia em mim, eu sou o seu melhor amigo. Meu pai nunca me deu conselhos na minha vida afetiva. Durante boa parte da minha infância e da minha juventude, eu dizia para mim mesmo: eu vou ser o pai que o meu pai não foi para mim. Eu direi aos meus filhos, desde o momento em que a minha esposa estiver grávida, eles lá no ventre, eu já vou começar dizendo na barriga o quanto eles são amados, queridos, o quanto eu sinto esse desejo de tê-los no meu braço, de poder dizer para eles o quanto eu os amo. Eu quero andar com os meus filhos, com o braço dado em praias, parques, como eu não tive. Eu quero dizer a cada dia, especialmente quando ele estiver naqueles momentos mais difíceis de doença, o quanto ele é amado e que ele vai melhorar. Eu quero ser o pai que o meu filho vai se orgulhar de mim. Durante esta fase da minha vida, eu via os pais dos meus irmãos, eu via pais ainda mais capazes, vamos dizer, inteligentes, né? Dotados de saberes, profissões, e o meu pai, um simples carpinteiro, trabalhava em 2 empregos, pela manhã numa carpintaria, né? uma
uma fábrica de móveis, marcenaria, na verdade. E à noite ele ia para trabalhar num bar. 2 trabalhos para nos sustentar. Um belo dia eu estava rezando, e eu rezando sobre esta minha aflição, né, de achar que Deus tivesse errado. Eu nunca ouvi como naquele dia eu ouvi tão claramente a voz de Deus, o Pai falando a mim, ao meu coração: filho, o teu pai não te deu aquilo que ele não tinha. Tudo que ele tinha, ele te deu. Naquele momento, queridos irmãos, foi como uma verdadeira espada, né, onde cortava uma realidade e se abria uma outra. Eu pude entender que meu pai era muito mais vítima do que vilão, e o vilão era eu. Ele era vítima da estrutura de família, de estrutura social. Ele era vítima, ele não recebeu nada daquilo que eu queria que ele me desse do meu avô. Eu não conheci meu avô, mas muito provavelmente ele não tinha nada disso. O que ele tinha, querido irmão, era força, vigor, honestidade, trabalho, dedicação. E foi isso que ele me deu. Ele me deu toda a sua vida, o seu vigor físico, para que eu pudesse ser alguém, que eu estudasse, que meus irmãos estudassem, que nós pudéssemos ser alguém. Eu lembro uma vez que minha mãe me dizia: filho, eu serei alguém quando você for alguém, porque não tiveram a oportunidade que eu tive. Meu pai se sacrificou por mim e eu não percebia isso. O egoísmo não percebia que eu pudesse ver, então, toda a grandeza, beleza, virtude, tudo aquilo que ele me deu, que eu sou hoje. Um belo dia, ele estava tirando a barba, num sábado, me lembro como se fosse hoje. Ele tirando a barba, olhando para o espelho, eu cheguei por trás e eu disse pela primeira vez: pai, eu te amo. Naquele espelho eu vi a minha e a face dele. Eu vi Deus realizando uma verdadeira transfiguração em nós. Deus estava ali, queridos irmãos, me mudando. E mudou profundamente o meu pai, não só por mim, não foi por causa desse momento, porque meus irmãos depois podem comprovar, e a gente até brinca, dizendo assim: olha, acho que ele foi abduzido, veio um ET, tirou aquele, entrou outro, né? Porque meu pai mudou completamente, completamente. Eu precisava dizer: para, pai, de me abraçar, de me beijar. Eu não gostava. Eu falava: não, chega. Às vezes eu chegava da missa, né, Padre Novo, e falou: vamos para a missa. Eu falei: pai, pelo amor de Deus, celebrei 5 missas, estou cansado, né? Lembro de um dia em que foi um dos melhores da minha vida. Só estava eu e ele e nós comemos pipoca juntos. Hoje meu pai precisa de ser ajudado, lavado, cuidado. Mas porque, em primeiro lugar, queridos irmãos, eu descobri o quanto eu sou amado por Deus. O quanto Deus, Pai, foi tão generoso comigo. Seu pai pode ser bom, mas ele jamais será igual ao meu pai. Seu pai pode ser um bom pai, mas ele jamais vai chegar próximo da bondade do meu pai. O seu pai pode ser mais inteligente que o meu pai, mas jamais vai chegar na sabedoria do meu pai. O seu pai pode ter dado a você bons e maus exemplos, mas jamais ele pode ter dado tão bons